Mercado de transferências é uma loucura pra gente que busca apurar informação, busca estar nesse front, né, que é tentar informar vocês da maneira mais responsável possível. Confesso que eu tô tendo que regravar um vídeo porque eu entendi que o cenário que eu tinha passado num vídeo não era exatamente o que eu tinha passado, e óbvio que eu tenho muito cuidado, muita responsabilidade com vocês antes de trazer qualquer panorama que não necessariamente seja o panorama ideal. E eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. Nos últimos dias eu recebi a informação de um volante de seleção que seria uma possibilidade para o Atlético. Aí, recentemente, nas últimas horas, eu recebi o feedback que era um jogador muito caro, que não faria sentido para a realidade do clube, o clube também não iria fazer o investimento que se aproximava de R$ 1 milhão, tá? Mas em algum momento dá para dizer que o clube pensou. Nas últimas horas, eu recebi a informação que o nome do Denilson do Cuiabá também era um nome em pauta no Atlético. Aí eu fui apurar e percebi que era só um jogador oferecido. Aí surge uma informação que a gente deu lá em outubro, ganhando força no Uruguai, que é a situação do Oliva, no final das contas você fica meio perdido, assim. O que o Atlético tá querendo, qual é o perfil, qual é o jogador. Pô, pode aparecer um nome que o Atlético já foi atrás, pode aparecer um nome que o Atlético tá buscando via Odair, via o setor de scout. Então, no final das contas, é difícil, cara. É difícil. Confesso que eu tô exausto. Hoje eu achei que eu ia terminar de trabalhar cedo, são 23h22 da noite. Eu pô, acabei de sair do telefone com o presidente de clube tentando me explicar a situação. Mas por que eu tô falando isso? Porque pra mim fica muito claro que a primeira grande decisão que o Atlético vai ter que tomar no mercado da bola é em relação aos volantes, né? Uma posição que foi uma carência muito grande ao longo da temporada, uma posição que foi uma brecha muito grande no nosso elenco ao longo de 2025, que mostra como o Atlético fracassou na busca por um volante ideal. O Atlético apostou no Raul, o Atlético apostou no Peralta, o Atlético apostou no Elan Ricardo, o Atlético tentou alternativas no mercado condizente com o momento que o Atlético estava vivendo, e no final das contas nenhum deu certo, e agora isso justifica porque o Atlético está desesperado para a contratação de um volante, e desesperado no sentido de é algo que eu não gosto de falar, mas não poder errar. Porque o erro no mercado da bola, ele tá sempre próximo de acontecer, mas quando você não pode errar, você cria um peso muito maior nas suas decisões. E o Atlético termina a temporada com o Filipinho em alta, um Filipinho tão em alta que eu que era falar um hater, mas uma pessoa que questionava muito o jogo do Filipinho, começo a acreditar que o Filipinho merece mais uma chance, mais minutagem para essa temporada, mais uma oportunidade de estar demonstrando seu futebol e de alguma maneira o Atlético tentar desfrutar do melhor que o Filipinho pode oferecer, que são os duelos individuais, que é o preenchimento de espaço. O Atlético termina a temporada com o Zapelli, incrível, magistral como volante, uma escolha que ninguém imaginava que pô, poderia dar tão certo. O Bruno Zapelli fazendo a função ali de volante, o Bruno Zapelli fazendo uma função desse ritmista, desse jogador de distribuição de jogo, desse jogador que qualifica as transições e ao mesmo tempo consegue ser competitivo. O Bruno Zapelli encaixou perfeitamente nessa função, nessa posição. Só que, obviamente, não é o suficiente para a próxima temporada. Uma temporada que a gente vai dar um salto no nível de competitividade muito grande, uma temporada que a gente vai dar um salto no nível de disputa e que o Atlético vai precisar elevar o nível do seu elenco. E eu fico pensando, né? E aí, qual o volante ideal pra gente? Ou quais são os volantes ideais pra gente? Porque no final das contas eu acho que a gente precisa de mais de um volante, sabe? E sendo bem sincero, um nome que eu descartaria, ou um perfil que eu descartaria nesse momento, é o perfil do volante passador. Eu acho que o nosso elenco ele precisou muito desse volante passador ao longo da temporada, então talvez na nossa cabeça seja um jogador que a gente ainda entenda que a gente necessite. Mas tendo o Zapelli fazendo essa função, eu não acho que o Zapelli vai mudar de função. Tendo o Alejandro Garcia, que é um jogador que participou vários momentos do time do Once Caldas, também fazendo esse papel do ritmo, do passe, do controle, que eu também acho muito importante. Tendo o João,
que pra mim o João é um 8 que tem momentos de 10, mas um 8, eu não focaria as atenções em trazer jogadores nessa pegada. Eu não focaria a atenção em trazer jogadores dessa forma, sabe? Mas aí a gente abre a janela pra gente tentar fazer com que outro perfil de volante acerte com o Atlético. Tentar fazer com que outro modelo de jogador encaixe dentro do nosso elenco e que também não deixe de ter uma necessidade. Que é o volante mais pegador. Que é o volante de mais disputa, que é o volante de mais competitividade, que é o volante de mais imposição. E aí alguns nomes aparecem como nomes muito positivos. Nomes como, por exemplo, do Lucas Sacha, líder de roubadas de bola do Campeonato Brasileiro da Série A. É uma estatística muito relevante. Acho que é um nome que o Atlético deveria ter um cuidado, deveria ter uma atenção, um líder de um Fortaleza que tenta reagir, mas ao mesmo tempo um jogador que eu acho que entrega exatamente o que a gente precisa nesse jogo sem bola. Aí você tem o Denilson, que faz outro perfil do Sacha, um jogador de mais preenchimento de espaço, lembra muito o Filipinho, mas aí você tem é, uma certa imaturidade ali, mas ao mesmo tempo um jogador mais versátil, chega à frente, consegue infiltrar. Acho um jogador que se encaixaria muito bem num meio-campo, por exemplo, com Alejandro Zapelli, Alejandro e João e Zapelli. Aí você tem o próprio Hernani, que talvez seja o meu nome favorito. O Hernani é um jogador de porte físico, de capacidade competitiva altíssima. Então, assim, acho que é para esse lado que o Atlético vai atrás do mercado de volantes. Acho que é para esse lado que o Atlético vai pro um cenário de ter ali um entendimento que é essa peça que falta. No final das contas, o que eu acho que não dá para fazer é trazer um volante com um perfil de jogo só. O volante do desarme precisa ter a capacidade de jogo, e o volante da capacidade de jogo precisa ter a competitividade. Porque uma coisa, de certa forma, faz parte da outra. Porque uma coisa, de certa forma, faz com que a outra ela seja potencializada. Porque é óbvio que o Zapelli não vai se destacar sempre pela capacidade física. Mas é um jogador que tem um passe que pode compensar, por exemplo, um. Então, o meio-campo do Atlético, se eu pudesse dar um chute, eu acho que seria novamente o meio-campo de 3 volantes. Um meio-campo que eu acredito 100% que vai ser coordenado pelo Bruno Zapelli, mas um meio-campo que eu acho que precisa ter essa alma mais defensiva, essa alma mais competitiva que só o mercado pode nos trazer. Enfim, não dá pra errar. O Atlético, se ele errou numa posição na última temporada, eu acho que ele errou nessa posição de volante. Vamos ver o que o clube consegue trazer do mercado, mas tá difícil entender quem vai ser esse nome. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis e volta de Nani e Denilson pra mim seria top, tá? Nani e Denilson.